Bem-vindos ao nosso High Connection. Hoje vamos falar da tríade de relacionamento e da tríade da individualidade. Você sabia que você tem 3 eus dentro de você? E você sabia que você tem 3 potencialidades de expandir e de transcender você mesmo e criar envolvimento, relação, união, integração e, como consequência, o próprio casamento? Você sabia que o casamento ele é um processo natural que acontece de forma espontânea por uma questão de sintonia, empatia, é uma sinergia, é uma frequência que estabelece uma relação prazerosa de muito bem-estar? Você sabia que isso tudo acontece de uma forma muito natural e que você não pode forçar esse processo? Porque se você forçar, já não vai lá. Hoje vamos falar sobre isso, sobre a sua estrutura bioenergética, sobre esses 3 vórtices da individualidade, sobre esses 3 vórtices de relacionamento, para que você entenda por que de alguma forma você pode estar isolado na sua individualidade e por que você está vivendo conflitos nos seus relacionamentos e por que às vezes até as pessoas me procuram e dizem assim: "Ai, Carlos Lourenço, eu estou com uma crise amorosa, estou com um problema no meu relacionamento amoroso". Aí eu digo, infelizmente, isso não é amor. O amor, ele nunca vai gerar crise e nunca vai gerar problemas nenhum. O amor é uma solução. O que acontece é que muitas vezes você está vivendo um relacionamento, sim, mas esse relacionamento é um relacionamento de assédio moral, é um relacionamento conflituoso, onde a energia do amor ela não consegue fluir. A energia do amor é uma energia sutil, muito leve, de muita leveza, de muito prazer, de muita alegria, de muita satisfação. É uma energia de vida, né? De preservação, de bem-estar. Então, ou seja, se você está vivendo um relacionamento pesado, isso é problema de personalidade. Isso é problemas e desequilíbrios emocionais, de referências emocionais que você possui, de algumas coisas que podem estar contribuindo para isso, que nós vamos ver hoje detalhadamente para que você entenda como que funciona essa sua estrutura bioenergética e o quanto muito diferente do que você pensa que você é, e quanta possibilidade você tem de desbravar, de expandir e de otimizar aí a sua força de realização quando você entender que nós vivemos num universo multidimensional, com múltiplas dimensões, e que você possui várias dimensões de percepção na relação com a realidade dentro de você mesmo, e que você está aqui para viver experiências, para despertar essas forças, para poder incorporar cada vez mais dentro do seu campo bioenergético, da sua estrutura do sistema de equilíbrio energético, do SI, que é o meu nome do meu outro método, tá? Que é o sistema de equilíbrio energético, onde otimiza a energia vital e também as expansões das consciências associadas aos vórtices ou chakras. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda. Eu chamo de vórtice porque, para mim, como eu consigo ver e perceber a energia dos chakras, eu percebi que existem 2 tipos de vórtex na sua anatomia, né? Uns são mais cônicos e outros são mais solares, tá? Então, esses solares, eles são realmente os que estão mais equilibrados. E os cônicos têm sempre algum tipo de conflito, alguma coisa que não está ali, que precisa, algum karma, né, negativo, que eu chamo de kármicos. Os kármicos negativos são kármicos e os cônicos são redondos. Todo mundo tem pelo menos um ou outro que estão solares, mas às vezes 2 ou 3 que estão cônicos, então isso acaba criando um conflito dentro da pessoa. E é justamente isso que nós vamos conversar hoje detalhadamente para você. Mas vamos passar aqui só para você poder entender dentro da sua estrutura bioenergética. Nós temos 7 glândulas principais, né? Essas 7 glândulas principais, elas estão associadas a 7 vórtices, a 7 dimensões de percepção da realidade, a 7 consciências, a 7 frequências vibratórias. Portanto, você é muito mais complexo do que você pode imaginar. Você é uma grandeza fantástica. Que às vezes você está aí tão preocupado com seus probleminhas tão pequenos, né? E você esquece que você tem um poder enorme dentro de você de realização e que você está perdendo muito tempo
com coisas que não deveria perder tempo, porque elas não deveriam ter valor para você, porque quanto mais você vive o problema, mais amarrado a isso você vai ficar e que como com certeza e como e, e como por certeza não vai deixar você conseguir transcender e expandir positivamente. Então você pode sim sair de tudo isso, desses problemas, dessas coisas negativas, dessas coisas ruins, e você pode sim desenvolver o aprimoramento daquilo que você é. Eu não gosto muito da palavra melhor, eu quase que falei melhor. Eu não gosto do melhor, porque quando a gente diz que a gente vai melhorar é porque a gente está ruim, sabe? Então eu acredito que nós somos perfeitos. E como nós somos perfeitos, eu acredito que nós estamos aqui para aperfeiçoar. Que nós já temos primor, porque eu tenho uma alma. Então estamos aqui para aprimorar. Pense nisso. Comece a pensar na sua vida. Se você é perfeito, você aprimora. Se você tem primor, você vai aprimorar. Se você é perfeito, você vai aperfeiçoar. Pense dessa forma que você vai ver que já muda muito a sua perspectiva na relação de você com você mesmo e com o seu próprio universo. Vamos mostrar aqui para vocês um desenho simples, super simples, né? Que representa os 7 vórtices principais, onde nele nós temos a tríade da individualidade e nós temos a tríade, né, da relação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olhando aqui o nosso desenho, tá? Nós temos o vermelho representa o espaço, primeira dimensão, tudo que existe ocupa um espaço único. Esta é a sua individualidade. A primeira individualidade é que você ocupa um espaço único nesse universo infinito, tá? Nesse primeiro vórtex tem a ver com viver as experiências, que é o Matrix, é o universo Gaia, tá? É a ilusão de que você está vivendo as experiências, achando que está vivendo as experiências, mas no fundo é um universo holográfico, tá? Onde basicamente tudo que você vive, tudo isso é energia, e você está só absorvendo esse conhecimento e precisa absorver esse conhecimento, porque aqui tem a ver com o sistema de eliminação, você precisa ficar com aquilo que nutre a estrutura do seu ser, através das suas experiências, né? E isso tudo vai lhe dar, vai acrescentar no seu espaço, na sua estrutura, vai lhe dar base, vai lhe dar segurança. Então, a sua primeira individualidade é que você ocupa um espaço único, no aqui e no agora, né? E no universo infinito. Então, ou seja, primeiro vórtex, espaço, manifestação, segundo, plexo solar na boca do estômago. Tudo o que existe ocupa um espaço e tudo que existe por ocupar um espaço manifesta naquele espaço. E pode se manifestar de uma forma mais inerte, por exemplo, sei lá, essa mesa aqui, ela ocupa o seu espaço, mas ela está inerte, ela não se movimenta. Você não, você se movimenta. Portanto, você é mais evoluído, porque você ganhou o poder de movimento, tá? O movimento, e como consequência, se você ganhou o poder do movimento, você ganhou também a responsabilidade pelo despertar da força desse movimento que você vai disparar a partir do seu interior, tá? E isso você só vai perceber essa responsabilidade à medida que você vai passando por todos os seus processos. Então, ou seja, no primeiro você ganha espaço, aqui é o seu tempo é manifestação, porque para o universo não existe o tempo, existe manifestação, tudo que existe manifesta naquele espaço e naquele tempo, e aquele tempo é o tempo existencial, tá? Então, o aqui e o agora, tá? Que o ego representa o quê? A sua identidade, a sua personalidade, tá? A sua autoestima, a sua valorização pessoal, o seu autocontrole, ou seja, é onde é a sua imagem social, é como você é visto na imagem social, é o seu ascendente, né, na astrologia, né? Ou seja, é como você vai ser visto, identificado, ou seja, a sua identidade, é o seu nome, né? Eu sou Carlos Florencio está aqui, no plexo solar. Mas enquanto alma, enquanto espírito, eu não sou Carlos Florencio, eu estou vivendo a experiência de ser um Carlos Lourenço nesse plano, onde eu ocupo um espaço e onde eu manifesto. Terceiro vórtex da individualidade é o sexto, no centro do cérebro. Os dois, tanto do plexo solar quanto o sexto, eles têm a ver com autoridade, poder, individualidade, tá? Presença de ego, presença de espírito, aquilo que você vai se identificar e que vai criar conexões com o plano terreno, pessoas que você se identifica, que gostam das mesmas coisas que você e vão reverberar nessa mesma frequência, como aqui também, a nível do espírito, espíritos, né? Porque você é um espírito,
que estão também nessa mesma frequência. Aqui tem a ver com livre-arbítrio, tá? Então, ou seja, é aqui que você toma as decisões daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, né? Mas aqui você também toma decisões. Então você tem o livre-arbítrio dividido em duas partes. Tanto no plano terreno você faz escolhas, como também você faz escolha no plano espiritual. Tá? Então você tem aí uma tríade da individualidade. Só que essa tríade da individualidade, ela precisa fazer um movimento, e ao fazer esse movimento, ela vai criar uma relação com o seu meio. Então aí nós temos a tríade da relação. Vamos começar pelo segundo, do vórtex, na região do umbigo, que é uma energia laranja, tá? Ela representa o quê? A criatividade, o envolvimento, a sensualidade, a sexualidade, o prazer. A sexualidade, a sensualidade, o prazer, o potencial criativo, o envolvimento, tudo isso é uma interação com alguma coisa que transcende você mesmo, né? Que sai da sua consciência individualizada e vai para uma consciência coletiva. Primeiro objetivo é se envolver. Então, aqui do 0 aos 7, quando chega dos 7 aos 14, é quando você vai para a escola, você sai daquele ambiente, daquele espaço territorial, do território da tua família, né? E aí você começa a explorar novos territórios. Aí você começa o quê? A sentir esse mundo lá de fora, né? E a perceber esse mundo lá de fora, você vai perceber depois pela sua individualidade, que é o corpo mental, o plexo solar na boca do estômago, tá? Então, ou seja, você ocupa o espaço, você se envolve, define plexo solar, e aí, a partir daí, você cria uma relação. Então, nós vamos ter o segundo vórtex de relacionamento, que é o verde no centro do peito, que é de relacionamento. Tudo aquilo que eu me envolvo, eu posso ou não estabelecer uma relação. Se eu me envolvo e fico com medo do envolvimento e eu me magoo, fico ressentido, eu já não estabeleço uma relação, que é o quarto vórtice. Eu crio um envolvimento, mas eu não estabeleço uma relação. Porque para eu estabelecer uma relação, eu preciso estabelecer uma relação por afinidades. Afinidades conquistadas a partir das identificações de que cada pessoa possui. Eu me identifico com futebol, eu conheço uma outra pessoa que gosta de futebol, nós vamos estabelecer, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre futebol, nós estabelecemos uma relação por sinergia de identidade, de identificação, né? Você se encontra com outros homens e você conversa, por quê? Porque você se identifica com os homens, porque você é homem, né? Com outras mulheres, porque você é mulher e se identifica com essas mulheres. E às vezes isso pode mudar um pouquinho a polaridade. Às vezes você é uma mulher mais yang e você adora conversar com homens. Por quê? Porque eles estão na mesma identidade sua. Como você também é um homem mais feminino e você gosta de conversar mais com mulheres do que propriamente com homens. Então, isso também pode acontecer. Às vezes você está numa frequência que difere de uma outra frequência, mas por uma questão de identificação, por isso é aquilo que você se identifica, que vai definir aquilo que tem a ver com aquilo que você é, tá? Então, por vezes, você pode, na sua identidade, se identificar com energias femininas ou com energias masculinas, mas você, por exemplo, está num gênero masculino, eu estou no gênero masculino, eu me identifico com o gênero masculino, né? Agora, vamos imaginar que eu sou do gênero masculino, mas eu me identifico com o gênero feminino, aí eu vou me identificar com tudo que o universo feminino gosta. No caso, o universo feminino vai gostar o quê? Da moda, vai gostar, sei lá, da culinária, vai gostar, da beleza, vai gostar de envolvimento criativo com as coisas, vai gostar de homem também. Então, isso pode fazer com que aquele gênero, que é o gênero masculino que está aqui, na personalidade, pode não bater certo. Então, é daí que às vezes surge o homossexualismo, é daí que às vezes surge a pessoa, ela é de um gênero, mas ela não se identifica com o seu próprio gênero, ela se identifica com outro gênero, mas o gênero dela é aquele. Mas a personalidade dela é que se identifica com outros gêneros. Como consequência, ela vai querer estabelecer uma relação dentro dessa mesma personalidade com aquilo que corresponde àquilo. Nesse sentido, num sentido oposto, né? No caso, eu sou homem, eu me identifico com mulher, eu vou querer me relacionar intimamente com mulher. Agora, se eu sou uma mulher, eu vou querer me relacionar intimamente com um homem, que é o gênero oposto, mas complementar
aquilo que eu me identifico para que haja uma sinergia de relação e de complementariedade, tá? Então essa relação, ela pode acontecer de várias formas. É por isso, então, que algumas pessoas estabelecem uma relação do mesmo sexo ou de sexo oposto. E isso tudo a nível vibratório está tudo certo. Por quê? Porque tem a ver com o equilíbrio que tem ali. Tá? Então, tem uma questão do gênero que é masculino, todo mundo nasce homem ou nasce mulher, não existe. Embora no universo nós tenhamos três vibrações, que é o positivo, o negativo e o neutro, então nós temos três. Nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Isso faz parte da estrutura do universo. Este neutro é o que está mais próximo da energia divina. Tá? Então, Deus é a tríade da força, que é o equilíbrio do positivo, o negativo e o neutro. Então, isso representa o quê? É o equilíbrio disso tudo. Então, ou seja, quando essas três energias estão juntas, o masculino, o feminino e o neutro, eles estão em equilíbrio. E eles estão de tal maneira tão equilibrados que eles já não precisam mais de uma compensação de uma outra parte do masculino com o feminino, o feminino com o masculino, se perdendo no universo da dualidade, nas relações, ok? Então, ou seja, por isso que nenhum santo se separa do outro santo, por isso que nenhum mestre ascensionado está casando com outro mestre ascensionado, está se divorciando, está brigando com outro mestre ascensionado. Você já ouviu falar sobre isso? Não, na espiritualidade não existe isso, né? Não se vê isso. Por quê? Porque eles já são a tríade da força equilibrada. Então, as relações vão ser a partir de tríades já muito bem estruturadas. Então, ela cria esse movimento e elas expandem. Não é o mesmo processo da nossa realidade enquanto humano, onde temos essa divisão dessa polaridade de gênero, masculino e feminino, e o neutro que está presente, mas o neutro ainda não está muito bem assimilado aqui para as pessoas, que é essa energia divina onde ela incorpora essas três. Portanto, né, aqui você pode se identificar dessa maneira que eu estou falando, mas no sétimo vórtex, que é o de relacionamento, que é o terceiro da tríade da relação, que é no topo da cabeça, aqui é por empatia, que você cria o casamento, que você cria a união e a integração, né? E aí, por universo, é isso que, no fundo, é o que é importante, que você esteja realmente envolvido numa relação, numa união e numa integração por empatia, né? Onde você sente que você está conectado e as energias, elas, é uma sinapse neurológica quase, é uma energia que passa para outra e expande, né? Então, ou seja, quando você está muito bem com a sua tríade da individualidade, quando você está muito bem na sua tríade de relação, quando você encontra uma pessoa, a energia faz isso. Você já viveu isso com certeza. Sabe aquela pessoa que quando você chega assim, você fica apaixonado assim, só de olhar para a pessoa e quando você sente aquele amor, aquela coisa que expande. Então, isso é por quê? Porque naquele momento você encontrou, nem que seja por milésimos de segundo, ou por algumas semanas, ou um mês, ou um ano, ou dois, você encontrou uma energia que ela te proporciona uma realidade de uma tríade em equilíbrio. É uma relação divina, de fato. Porque naquele momento, você é você, eu sou tu e tu és eu e nós somos amor. Né? Então, ou seja, nós é o amor. E eu sou eu e tu és tu, mas nós somos amor. Eu percebo a minha individualidade, você percebe a sua individualidade, mas quando nós estamos juntos, nós somos uma coisa só. Mas é claro que se eu sempre vou ter a minha individualidade, você vai ter a sua individualidade. Ou seja, para que haja um nós, tem que ter o eu e tem que ter o tu. Isso eu aprendi com 7 anos de idade. Então, é importante que sempre haja isso. Então, esse amor absoluto que você procura, essa relação tão maravilhosa que você procura, esse é o teu futuro. Você está evoluindo para isso. E quando você chega lá, isso vai ser tão permanente e tão imutavelmente impossível de ser destruído, porque vai ser uma conquista, e quando você conquistar isso, isso vai ficar dentro de você. Por isso que você evolui da inconsciência para a consciência. Por quê? Porque o universo ele não pode já te dar isso, porque senão seria uma imposição. Mas você às vezes tem aspectos disso que estão muito bem sintonizados em algum momento, e aí naquele momento é aquela
sensação de que você junta e expande, e aquele momento ele é um momento de fato divino. É isso que você quer, é isso que você procura em todos os seus relacionamentos, em tudo aquilo que você vive, é isso que você quer. A tua alma quer isso. Só que a sua alma está no plano divino, tá no plano divino, mas está no plano terreno, vivendo uma experiência terrena, onde tem ainda essas divisões de positivo, negativo e de neutro, e cada vórtex desse tem uma energia positiva, negativa e neutra. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma energia mais yang, você vai atrair uma pessoa mais yin. Se você tiver mais yin aqui, vai atrair uma pessoa mais yang. Entende? Então, tudo vai criar um equilíbrio. Mas só que esse é um equilíbrio compensatório a partir de um exagero de uma carga num vórtex e o exagero de uma outra carga no vórtex. Aí agora você entende por que que, né? Você atrai uma pessoa, você é uma pessoa forte e você está num relacionamento onde a pessoa ela é, sabe, é fraca. Né? Por quê? Porque você é mais yang e aquela pessoa é mais yin. Então, no fundo, isso cria um equilíbrio, mas não é um equilíbrio verdadeiro. Porque lá pelas tantas você vai se incomodar. É mais ou menos como aquela mulher yang que ela tá com um cara que o cara é meio banana e não tem atitude para as coisas. Quando ela vê, ela tá lá tendo que resolver tudo e fazendo tudo e tendo que ser uma mulher forte, que lá pelas tantas o cara vai embora e ela tem que assumir a família, tem que ser homem, tem que ser mulher, né? Uma mulher guerreira e ela tem que assumir forçadamente. É como se ela tivesse que assumir o positivo, negativo e neutro numa situação que ela ainda não tem a preparação para aquilo. Então, isso acontece quando você está, às vezes, numa relação de polaridade que não é uma polaridade de equilíbrio, você é muito yang, a outra pessoa é muito yin, né? E aí uma das partes sai, e aí você tem que superar, sublimar, incorporar aquela outra energia que falta, aí você força uma tríade de equilíbrio energético do positivo e negativo dentro de você, que é a tríade da força de cada vórtex, mas de uma forma compensatória, através de uma crise, através de uma dificuldade, através do momento de um abandono, de uma solidão, de uma insegurança muito grande. E que você tem que buscar aquela força, né? Então você vai buscar aquela força, né? E isso acontece com muitas mulheres. De repente, um homem sai, ou morre, ou trai ela, ou abandona ela, e ela está lá com os filhos, e ela não trabalhava, e agora ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que sobreviver. Então, aquilo faz ela ter que buscar uma força muito grande, né? E com o homem também faz ele ter que buscar, às vezes, uma força muito grande, porque de repente ele está ali, os filhos estão ali, a mulher está ali, ele tem que tomar conta daquilo tudo. Então, assim, o homem, ele passa por isso muito mais vezes, mas às vezes as mulheres também passam por isso, porque o homem sempre já nasce com aquele karma de que ele é que tem que ser o provedor, ele que tem que proteger a tudo e a todos. Ele já pelo próprio gênero dele, que é masculino, ele já traz esta dentro dos moldes da sociedade, quase como que essa referência, né? E que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser forte, né? Um, ou seja, ele já vem com uma carga muito grande e que a mulher tem que ser protegida e a mulher tem que satisfazer ao homem, né? Então, que ela não pode quase que ter uma identidade porque ela tem que ser submissa ao homem, como tem ainda memórias disso tudo. Agora, como nós estamos vivendo um momento que é um momento onde as pessoas precisam equilibrar essas tríades dentro delas mesmas, da individualidade, da relação, para que elas possam juntar e fazer um nós e expandir, que isso é o que vai acontecer daqui para frente, no processo de transição da nova era agora, só que as pessoas não estão conscientes disso. Então, por isso que você está vendo agora que os casamentos não estão durando muito e que está tendo tanto problema de relacionamento e o quanto as pessoas são egoístas. E cada um está no seu mundo, né? A pandemia mostrou isso, o quanto as pessoas, depois da pandemia, ficaram muito mais egoístas e com muito mais medo de se relacionar e com dificuldade de se relacionar, porque está tudo mudando com muita rapidez e o ser humano, infelizmente, como ele está muito ainda com as referências da era passada, da era da dependência e da, do, da, da retirada de uma individualidade para poder haver uma relação, né? Ou seja, sempre alguém tinha que abdicar de existir para que a relação pudesse funcionar muito bem. Então, como está ainda essa transição,
Então, muitas pessoas vão sentir ainda aqui esse peso dessa transição, né? As pessoas não estão entendendo o que é que está acontecendo, porque o universo está, a Via Láctea está em evolução, o sistema solar está em evolução. E nós estamos passando por uma nova era, que é uma era de liberdade. Então, essa era da liberdade começou desde os anos 60. Será que você não percebeu que depois dos anos 60 tudo mudou muito rapidamente, a tecnologia avançou com uma velocidade tremenda, e antes dos anos 60 não era assim. Por quê? Porque começamos a entrar na era de Urano, na era da tecnologia, na era da inovação, na era do vanguarda, na era da liberdade. Então, ou seja, tudo isso está vindo. Mas só que você ainda está num processo de transição, como se fosse uma espécie de entre-safra, onde você não pode mais plantar aquilo, e você tem que plantar uma outra coisa, mas você ainda não sabe o que é que você vai plantar. Então é como se você está com o terreno vazio, não sabe o que é que vai fazer. Pô, eu já não quero mais aquele tipo de relacionamento, mas eu não sei qual é o outro relacionamento ainda, então está todo mundo um pouco perdido. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais solitárias, mais sozinhas. Como consequência, eu tenho observado bastante, tá? Problemas nesses 3 vórtices, que é no segundo, no quarto e no sétimo, quando eles se apresentam com movimento retrógrado. O que é movimento retrógrado? Significa que essa energia, que deveria estar solar e rotativa, ela está muito oval por vezes, né, para um lado da esquerda ou para o lado da direita, dando uma ênfase para um lado mais masculino ou um lado mais feminino. Desequilibra, porque aí não há como fazer o alinhamento dos vórtices pelo canal Sushma, que corre pela coluna vertebral. Então, ou seja, a pessoa fica desalinhada. E aí ela fica individualista, porque às vezes os 3 dela de individualidade estão ok. Ela está bem na individualidade dela, mas a grande dificuldade dela é justamente se envolver, estabelecer relação, unir e integrar, para poder ter esse casamento energético. Então, ou seja, o casamento ele só acontece aqui no 7º vórtice, que é a verdadeira família que você vai construir a partir das escolhas por afinidades e empatias que você vai desenvolver ao longo da sua vida. Existe uma família imposta, que é aquela que você nasce aqui no vórtice de base, né, no seu nascimento. Mas existe uma família como consequência da sua jornada evolutiva, até os 49 anos de idade, que você vai ter que formar a sua família cósmica. Portanto, famílias que estão na mesma sinergia, na mesma frequência, que você mesmo vai escolher plexo solar. Você mesmo vai escolher estar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, ter aquele filho, ter aqueles amigos. Você que vai escolher. E aí, a partir daí, por afinidades de aspecto, por amores similares, por trocas benéficas, por respeitos pelas individualidades, você vai conseguir formar essa família. Então, quando você se envolve e respeita a diversidade, respeita a individualidade do outro, né, e valoriza a vida, manifesta a sua verdade, você é verdadeiro, você não faz de conta que você é uma coisa só para a pessoa gostar de você, para ela ficar com você, para você resolver a sua solidão. Não faça isso, porque se você fazer isso, você já está condenando você à solidão, porque você já está só, e você está tentando resolver a solidão, tentando ser uma coisa que você não é, e automaticamente você está sendo um ser falso. E é claro que isso não vai durar, e você vai voltar para sua solidão, que foi da onde você nunca saiu. Tá? E aí, solidão é justamente onde está o 7º vórtice. Por quê? Porque as pessoas forçam um casamento, mas elas não sabem manifestar a verdade delas, elas não sabem amar, e elas não sabem se envolver porque elas estão querendo se envolver com aquilo que elas imaginam que é o amor, que é uma relação. Que, no fundo, é uma ideia, uma coisa criada a partir de carências e de vazios existenciais que a pessoa possui, e aí, como consequência, ela não consegue chegar lá. Então, por isso que o amor não consegue fluir quando você está nesse tipo de situação. Então, ou seja, pensando nisso, então eu quero chamar você aqui, junto comigo, para você pensar aqui comigo. Eu tenho observado isso, esse desequilíbrio nesses 3 vórtices, e tenho percebido muitas pessoas me procurando para ajudar no processo de relacionamento deles que não estão legais. Tá? Então eu resolvi criar uma dinâmica que é uma mentoria em 4 aulas. São 4 aulas só para casais homossexuais, casais heterossexuais, não importa aquilo que você está se relacionando.
Aliás, o que você está se relacionando só se importa, quem deve se importar é você. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não faço parte dessa relação. Em- Eu sou, às vezes posso ser até um amigo, ou posso ser só o terapeuta, e é isso que me cabe. Então, quando nós somos uma pessoa evoluída, nós sabemos que todo mundo quer amar. E nós sabemos que todo mundo quer se envolver, se relacionar, unir, integrar. A gente está sabendo que todo mundo quer fazer parte de alguma coisa, né? Então, isso é normal. E a gente respeita. Quanto mais evoluído você for, menos discriminativos você vai ser. Menos julgamento comparativo você vai manifestar. Menos crítica destrutiva você vai. Menos intolerância você vai ter. Muito mais flexibilidade você vai ter. Muito mais resiliência você vai ter. Muito mais sabedoria você vai ter. Então, e é isso que vai fazer você chegar naquela tríade do equilíbrio para poder depois encontrar aquilo que você diz que é alma gêmea, que no fundo não existe alma gêmea, existe são seres que estão na mesma frequência, né? E que quando você chega perto faz esse movimento, que é esse movimento que os grandes mestres ascensionados e os seres de luz, eles fazem quando eles se encontram, eles fazem um choque vibratório e eles expandem aquela energia, e no momento que eles fazem isso, a energia do outro e as duas energias formam uma energia só. E aí eles se separam, e aí eles já sabem quem o outro é, e quem eles já se conhecem a partir daí. Portanto, não existe dúvida. Está tudo muito claro. As pessoas, eles se conhecem, por quê? Porque eles misturaram energia, mas as energias, elas se respeitam e elas estão muito evoluídas, então elas criam essa força. É isso que é a sexualidade dos seres evoluídos, é isso que é a sexualidade das pessoas que são mais evoluídas espiritualmente. Ou seja, não existe sexualidade, porque não existe o sexo, existe o envolvimento, porque sexo é envolvimento, tá? Que ainda no plano terreno, o sexo ainda é uma coisa meio que física, mas enquanto que aqui é só no plano mais espiritual, é só o envolvimento. Então, pensando nisso, eu criei essa dinâmica em 4 aulas para você se inscrever. Na primeira, você vai identificar tudo que está aqui de karmas, de traumas, de coisas lá no segundo vórtex, que você não digeriu, que você não está assimilando, muita mágoas, decepções, essas coisas todas aí, muita projeção, muita revista Sabrina que você leu, né, muito filme de Walt Disney que você viu e muita ideal que você criou e você tem que abandonar tudo isso, porque senão você não vai conseguir ser feliz com a pessoa, porque no fundo você está querendo que a pessoa se encaixe naquilo que você idealizou na sua própria cabeça. Então você vai entender como eliminar tudo isso, entender sobre a questão de conflito, né? Por que que o conflito existe aí? E por que que você está conflitando com essa pessoa? Por que que você não aceita essa pessoa? Aprender a amar é aprender a aceitar. Então, é uma dinâmica para você aprender o que é a energia do amor verdadeiro. Tá? Amor verdadeiro, ele nasce da autopreservação e ele parte de um princípio que a gente aceita tudo de forma incondicional. Se você não está conseguindo ter isso no teu relacionamento, é porque você não está tendo um relacionamento amoroso, você está com crise de personalidade e com desequilíbrio emocional. Então, a nossa proposta é você equilibrar isso primeiro, para que a gente possa posicionar, alinhar a sua individualidade, a tríade da sua individualidade, em equilíbrio com outras tríades de outra individualidade e criar um envolvimento, uma relação. O envolvimento por prazer, segundo o Vortex, respeitando a individualidade, criando uma conexão por identificação, criando uma relação onde você manifesta a sua verdade e existe aí uma energia de respeito e amor, sabendo receber, para que você então perceba quem você é verdadeiramente como uma presença e a outra pessoa como uma presença, e aí você então unir, integrar e fazer um trabalho de casamento. O que é que eu vou fazer nessa primeira dinâmica? As 2 primeiras aulas, você vai identificar todos esses processos que estão interferindo em você conseguir atingir o seu resultado de ter um relacionamento saudável. E as outras duas aulas eu vou com um casal, vão sentar frente a frente e nós vamos unir todos os 7 vórtices, fazer um casamento. Então, ou seja, no final dessa nossa dinâmica, você vai casar com essa pessoa que supostamente você diz que você está casado, mas que você não está casado, tá?
Porque você só está casado quando você está envolvido por prazer, alegria, satisfação, onde você ama e aceita essa outra pessoa e você respeita isso e você está unido e integrado. Aí com isso, você consegue que a sua tríade da individualidade ela é respeitada, você respeita a tríade da individualidade do outro, vocês dois percebem quem são e vocês dois se juntam numa proposta de unir essas forças a serviço do bem, a serviço de vocês dois, com muita lealdade, com muita cumplicidade, com muito amor, porque é esta que é a proposta. Então vai aí o meu convite, tá? Entre em contato comigo. O meu WhatsApp é o 011 98319 9848, tá? Entre lá no meu site, carlosflorencio.com, tá? Ou me siga nas redes sociais também do Carlos Florencio Oficial, lá no Instagram. Lá tem o meu contato. E converse com o seu amor da sua vida, tá? Porque vocês estão com uma crise de personalidade. Diga assim, olha, vamos fazer essa imersão aí em 4 aulas, vamos ver se realmente a gente está na mesma sintonia e se realmente se estamos casados ou não. Porque às vezes você está casado no papel, mas você não está casado energeticamente. Então, ou seja, muitas pessoas eu já vi e chegaram até mim com esse problema no segundo, quarto e sétimo, que estão retrógrados, que elas estão casadas, mas elas não estão casadas energeticamente, e é por isso que elas estão em crise. Então, vem aprender a casar, vem aprender a se envolver, vem aprender a se relacionar, vem aprender a amar nessa dinâmica do For You Two, da mentoria PH Vida For You Two, para vocês dois, mentoria For You Two, tá bom? É isso. Anote aí o meu WhatsApp, porque você vai precisar, ou mande um e-mail para mim, dizendo que você quer participar desse evento, que é o carlosflorencio.com.br, ou contato@carlosflorencio.com.br. O meu e-mail está lá no meu site, carlosflorencio.com. É melhor por lá, porque você já faz o cadastro. Manda uma mensagem dizendo que você está querendo participar aí dessa mentoria do For You, para você sair dessa solidão acompanhada e aprender a casar. Até a próxima, gente. Tudo de bom para você. Dê o seu like aqui, olha o sininho aqui, coloque o seu sininho para o próximo vídeo todo domingo às 18 horas, coloque o seu comentário. E aí, percebeu que você está casada ou percebeu que você não está casado? Pois é, vamos casar. Porque você não veio aqui para ser um ser individualista morando na sua própria ilha. Você veio aqui para aprender a compartilhar a sua individualidade e viver com prazer, alegria e, com certeza, com muita satisfação. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais.